Oi, gente, eu vou tentar fazer de novo a live porque a primeira ficou muito ruim. Então, vou aproveitar que a gente amanhã, né, é o dia do trabalho e tal. E aí eu quero falar um pouquinho sobre os regimes de contratação, mas eu quero ser bem breve, ser bem rápida, ser bem direta. É porque eu não sou advogada, então assim, os críticos de plantão, né, estamos aí pra errar. Meu advogado também erra porque é um tema também difícil. Enfim, tem sempre tem mudança e tal. Eu queria falar um pouquinho, assim, principalmente pro pessoal da minha área, que é o pessoal da medicina. Então, o que que acontece? Sobre regime de contratação, pra gente ficar atento, né? A gente, quando se forma, quer ganhar muito dinheiro, quer fazer muito dinheiro, então acaba aceitando qualquer tipo de contrato, né? O que mais tem agora é RPA e gente que fala que é PJ, né? Então tem que ficar muito ligado com essa coisa de PJ. E também tem uns contratos, tipo assim, falam, aqui é contrato de trabalho, mas não assina carteira, mas tem 13º e tem férias, mas não assina carteira. Isso não existe, assim. Isso é ilegal, até onde eu me informei. Hoje eu estava conversando com um advogado do CREMERGE e foi bem interessante, foi bem esclarecedor, assim. Então eu tentei anotar umas coisas importantes para tentar passar para todo mundo. Acho que boa parte das pessoas já devem saber e tal, mas preferem mesmo ficar trabalhando em alguns regimes, porque pela oferta também, né? O que tem é isso, então a gente precisa trabalhar, então a gente pega. Sempre tem gente para aceitar, no caso, então sempre vai ter oferta, né? São três regimes basicamente que a gente pode ser contratado, né? Que é CLT, Consolidação de Leis Trabalhistas, RPA, Registro de Regime de Pagamento Autônomo, né? E PJ, Pessoa Jurídica. CLT, todo mundo sabe, assina carteira, né? Você acaba recebendo menos porque você tem um pouco mais de direitos, então você acaba tendo mais descontos, tipo FGTS, você tem direito a ticket, refeição, alimentação, essas coisas assim. Então, dá impressão não, o salário acaba ficando menor, o salário em si, o líquido, acaba ficando menor, porque tem mais esses descontos, etc. O RPA, o regime de pagamento autônomo, você tem a impressão de que você está recebendo mais, né? E você tem menos descontos, né? Então você tem a impressão de que realmente o líquido ali, liquidez do seu salário é maior. E PJ é quando uma pessoa jurídica, quando uma empresa contrata você como uma empresa, mas no caso você precisa ter um CNPJ, né? Então você precisa ter uma empresa para ser contratado por outra empresa e você vai servir, vai prestar serviços como uma empresa, né? Isso que é o ok, certo? CLT, né, a gente é o regime que é mais amplamente difundido no Brasil e tal, a maioria das pessoas tem, porque, né, a questão do trabalho certinho, daquela coisa das horas, né, hora extra, 1 hora de almoço, cada 1 hora e meia de trabalho, 15 minutos de descanso. E esse advogado estava até me falando que não é tipo 1 hora e meia, tipo assim, 1 hora e meia, 1 hora e meia, 1 hora e meia, 1 hora e meia. Tipo, 6 horas, aí você descansa uma. Não. Trabalhou 1 hora e meia, você pode descansar 15 minutos. Não é o que a gente vê, mas enfim. Ok. E também 1 hora de almoço, 13º, FGTS, férias, né? Deve ter mais coisa aí que ticket, refeição, alimentação, essas coisas. Tem alguns que eu acho também da questão do plano de saúde, né? Esse aí é o nosso CLT, né? Suado para ser constituído. E que é o que a gente vê na medicina muito pouco, tendo muito pouco, realmente, porque a fluidez é muito alta, né? Tipo assim, entra um médico, sai outro médico, uma coisa muito. As coisas ficam muito. As trocas são muito constantes, né? A não. A gente. A não. Como é que se fala, gente? A não solidez, não era essa palavra, mas assim. A não constância no cargo, né? E, enfim, tem várias propostas, várias coisas, então as pessoas vão pegando, enfim, muitas. Vão trocando muito de regime. Isso, tem CLT. O RPA, registro de pagamento. Só que assim, as vantagens do CLT são os descontos, mas que você vai ter o benefício depois. Né? Por exemplo, se você ficar doente, se você ficar doente, pode ter auxílio-doença, aposentadoria, férias, 13º,
né? Almoçar tranquilamente, ok? Eu acho isso muito válido. Tem muita gente que fala, não me importa, eu quero mesmo ganhar dinheiro. Só que assim, ok, é uma falsa ideia de que você está ganhando muito, muito mais dinheiro no outro regime, por exemplo. Se você não tiver uma PJ, se você não tiver uma empresa, né? Você tem uma falsa ideia de que você está sendo muito beneficiado. Então, mas assim, se acontece de você engravidar, né? No caso das mulheres, de você engravidar, de você quebrar o braço, quebrar uma perna, se você não estiver contribuindo ali pelo menos 6 meses com o INSS no RPA, você não tem direito a nada, tá? Então, sem direitos trabalhistas, menos de 6 meses no RPA, né? Foi isso que esse advogado estava me explicando. E o RPA, ele é uma contratação emergencial, não é um regime para você ficar de eterno. É tipo assim, não temos profissional agora, então o modo emergencial de conseguir um profissional é contratando alguém por registro de pagamento, por regime de pagamento autônomo. Isso é para se ficar, né, no máximo 6 meses. E depois de 6 meses, você pode pedir a formalização do seu trabalho, a contratação, por quê? Porque você tem um vínculo empregatício. Então, a partir do momento que você está lá toda semana fazendo um plantão, prestando um serviço que seja, né, que não seja um plantão, você é empregada doméstica, está prestando um serviço para a mesma pessoa, para a mesma empresa ali toda semana e tal, já se configurou um vínculo empregatício, né? Então, se eu tô toda semana no mesmo hospital fazendo tantas horas, eu tenho um vínculo empregatício com aquele hospital. Eles descontam o INSS, o regime RPA, mas se acontecer alguma coisa nesses 6 meses, você não tem direito, porque tem que ter um mínimo de 6 meses de contribuição, no caso, nesse regime RPA. E assim, você pode pedir essa formalização do vínculo, tá? Não, sem problema nenhum. Eles não vão querer, vão me demitir. Aí você pode contratar um advogado trabalhista e entrar com uma ação, e aí você vai ganhar, né, algum dinheiro. Não é lá muita coisa, mas você vai ganhar a questão do FGTS, do INSS, acho que não, porque já contribuiu, né? FGTS, parte das férias, parte do 13º, essas coisas. E então, depois de 6 meses que você fica no RPA, isso é importante. Depois de 6 meses que você aceita esse regime RPA, você tem direito a consolidar, né, esse contrato de trabalho. Né? Tem gente que prefere não porque acha que vai estar ganhando mais dinheiro. Mas, gente, coloca na ponta do lápis se é mais dinheiro, realmente, sabe? Eu coloquei na ponta do lápis uma média de plantão hoje em regime RPA que oferecem com o que eu ganhava sendo CLT, né? A minha hora, a diferença de uma para outra, sem sacanagem, a minha hora, a diferença de do RPA pro CLT foi de R$5. Aí fala, nossa, CLT paga muito menos. Depende do ponto, depende de onde você tá olhando, né? Você vai ganhar a questão acho que é 1/3 das férias, o 13º, FGTS e auxílio refeição, essas coisas, alimentação. Se você for incluir isso tudo, né? Porque você tem que incluir, isso é dinheiro, né? Isso é investimento. Então, você tem que incluir isso. Vai dar, tipo, mais ou menos R$5 a menos do que um plantão que te oferece com RPA. Gente, porque ninguém ia super pagar um médico, por exemplo, em regime RPA, né? Eles não vão perder, empresário não vai perder. Então, ele não vai, nossa, ganho muito mais do que no CLT. Não, não é muito mais. É tipo, um tiquinho a mais em alguns lugares, porque eu coloquei numa média, assim, boa. Em alguns lugares é a mesma coisa, tá? Colocando a ponta do lápis. De verdade. Então, a gente precisa perder esse preconceito com CLT achando que vai ganhar muito menos. Não vai, acreditem. Real. Quem quiser, quem tiver mais interesse, posso mostrar todo o cálculo, porque você tem que dividir o salário do mês por tantos dias que você trabalhou, e dividir o FGTS do mês pelos dias, e que mais? O auxílio que você recebe para comer, e 13º também você divide. Enfim, aí se você esmiuça tudo isso em horas, a diferença dá de R$5. Sinceramente, para mim, a diferença de R$5 para você
trabalhar, vamos colocar aí, um dia muito ruim, né? 11 horas, um plantão de 12 horas, você trabalhar 11 horas e 30 minutos é muito mais dispendioso, é muito mais cansativo do que você tá num regime CLT e poder, tipo assim, você almoça em 1 hora, você pode almoçar em 1 hora, né? Eu acho que no mínimo 30 minutos, se eu não me engano, por alguns pontos aí da reforma. Então, você tem uma qualidade de trabalho, né? As pessoas, elas pensam muito no dinheiro, mas a longo prazo que eu digo isso meses, tá, gente? Porque eu já me sinto uma velha. Cansa, cansa muito. Então você pega um plantão, sei lá, 4 vezes na semana você trabalhando. Tudo bem que isso é raro de acontecer, creio eu. Não sei que você pegue o mesmo lugar, que seja um lugar ruim, muito cheio. Você trabalha 11 horas e meia e almoça em 30 minutos, cara, você vai, tipo assim, no mínimo, daqui um mês ficar doente, sabe? Então, eu acho que isso não compensa, assim, na vida, sabe? Mas, enfim. E o PJ, o que acontece? Hoje tá um boom de PJ e, cara, muita coisa legal, sabe? Então, a gente tem que estar ligado com isso, porque, assim, ou você pode ser sócio participativo, né, daquela PJ e tal, e receber dos lucros, e aí você também não tributa INSS, só é um imposto de renda, né, que todo mundo tem que contribuir, mas não tem direito ao INSS, não tem direito a nada. É só, você é um sócio daquela empresa que não é como se, assim, você não é uma pessoa física. Então, você não tem direito trabalhista ali, não tem. Então, fiquem ligados com esse tipo de regime também, que é legal, é legalizado, pelo que eu vi, né? É legal. Mas você é uma empresa, então se você só tem esse tipo de regime, se acontece alguma coisa com você, você engravida, você quebra o pé, você se machuca, precisa fazer uma cirurgia, se você não pode contribuir ali, se você não pode receber, porque você não está prestando aquele serviço, você não tem direito a nada, tá? Nada. Então, assim, aqui é pagamento por PJ. Peraí, como assim? Eu sou um sócio participativo? Ou vocês querem, ou eu tenho que abrir uma PJ para receber como uma empresa, né? Aí é um outro custo que você tem. Você tem custo ali de quase 2.000 no mês e depois uns R$ 500 por mês. Para você manter uma PJ, mas também o que é errado é você, tipo assim, manter a PJ. A PJ sou só eu. Não, você tem que arrumar sócio. É como se fosse uma empresa, senão vai ser como se fosse uma mentira, né? Uma coisa ilegal. Eu sou uma pessoa física, mas quero abrir uma PJ para receber como PJ. Não, essa ideia também não cola. Você tem que arrumar sócios, etc e tal. Um nome, dizer qual que é o fim da sua empresa, etc. Então, só que assim você não tem direito nenhum. Por quê? Porque você é uma empresa, tá? Então, fiquem muito ligados nesse boom que tá tendo de PJ, porque é complicado. Só você ser um sócio participativo aí de uma PJ que é ok, legalizado, mas você não tem direitos nenhum trabalhistas. Desde doença, gravidez, nada, férias, 13º, nada disso, tá? Porque você é tratado como uma empresa. Então, o que acontece? E nessa, enfim, eu não vou entrar em detalhe dessa questão da PJ não, porque eu também não sei tanto, mas também a minha prática não vejo como sendo mais lucrativo não, tá? Mesma coisa do que o meu antigo regime CLT. E outra coisa, o que eu ia falar? Você tem que ver o que é importante pra você também. É ficar 6 meses RPA aqui, ali, né? Ou estabelecer um vínculo, tudo direitinho, e conseguir descansar, conseguir, né, tirar férias. Porque, assim, em um ano é muito melhor você ser CLT do que você arrumar um vínculo RPA aqui, sair depois e arrumar outro. Então, ficar um ano RPA e não tem fiscalização, não tem nada, né? Então, e assim, você tem que ver o que é qualidade de trabalho pra você, né? Acho que isso é importante. E o que mais eu ia falar? Em questão de autônomo, por exemplo, se você... É a mesma coisa, tipo, empregada doméstica, né? Eu tenho uma diarista aqui em casa que vem aqui toda semana, né? E isso aí tá se estabelecendo por mais que 6 meses e tal. Eu vou ter que formalizar o nosso contrato de trabalho, porque também não é certo. Porque
RPA, né, que vamos dizer, ela é autônoma, mas a gente está, a partir do momento que você estabeleceu um vínculo, um contrato de trabalho, um vínculo, contrato de trabalho não, um vínculo com a pessoa, com a empresa, deve se formalizar aquela contratação, tá? Então, eu não posso ser uma diarista que vem aqui toda semana e ela ficar aqui 6 meses, mais que 6 meses, e eu não pagar INSS, FGTS, porque ela pode entrar na justiça e vai requerer isso tudo e eu vou ter que dar, né? Então, é a mesma coisa, né? A mesma coisa que os profissionais autônomos, eles enfrentam. Estabelecer um vínculo empregatício maior do que 6 meses tem esse direito à formalização do contrato, tá? Então, se é aquela mesma empresa, mesma pessoa, enfim. Então, acho que é importante a gente pensar no futuro também, sabe? Na saúde. Eu penso nessas coisas assim, tipo, fazer uma previdência privada e tal, não sei o que, fazer certos investimentos, ok. Mas, assim, aquilo ali geralmente é um dinheiro todo que você pega. São alguns lugares que você consegue pegar por mês até morrer e coisas assim. Mas geralmente é aquele dinheiro todo que você retira da previdência privada. E ok, pode acontecer alguma coisa você gastar tudo de uma vez e seu dinheiro acabar. Com você recebendo a aposentadoria pelo INSS, não, já é diferente. Você recebe todo mês até você morrer, né? A mesma coisa, gravidez, né? Gravidez, doença, enfim, cirurgias, a questão de atestado. O que mais que eu ia falar, gente? É isso, tá? Basicamente, a última coisa que eu ia falar é que, assim, a gente ouve muito coach de Instagram, tipo, eles não são coach, mas são pessoas interessantes, assim, tipo Lara Nesteruk, Ítalo Marcilli. Oi, Diego. Tem uma pessoa na minha live. Mas tudo bem, eu vou salvar pra depois, enfim, quem quiser assistir e tal. Tô falando sobre contratos de trabalho. Então, assim, às vezes você ouve coaches tipo... Coaches não, eles não são coaches, de novo. Lara Nesteruk, Ítalo Marcilli, que eles falam assim, você tem que trabalhar... a gente não tem esse negócio de 1 hora de almoço, não tem essa coisa de descanso, não sei o que lá. Se você tá buscando isso... Eles falam, tipo assim, né? Se você tá buscando isso, você quer ficar na média, você quer essa pessoa medíocre. Só que, assim, eles são empresários, tá? Eles têm o próprio negócio. Então, lógico que eles não vão tirar 1 hora de almoço, lógico que eles não vão... Pra que eles vão ter férias? Eles querem fazer dinheiro, só que eles estão fazendo dinheiro pra eles. Então, não seja um idiota de ficar se matando por uma empresa, se matando por um hospital, se matando por uma UPA, que seja, ou por um empresário que seja sem direito nenhum, porque você não tá ganhando junto com eles. Você tá ganhando ali a sobra, né? Vamos dizer assim. Então, que é o seu salário e não vai mudar. Se você se matar de trabalhar, não vai mudar. Se você trabalhar, não, vou descansar. Tenho meu direito aqui, assim, 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 assado. Trabalho aqui mais que 6 meses, etc e tal. Tem direito à minha formalização, não sei o que, não sei o que. Vou descansar, porque tenho meu direito. Vou almoçar em 1 hora, tá? Isso não vai fazer diferença no seu rendimento, gente. Lógico que no rendimento deles vai fazer. Então, a gente tem que ser, sabe, tipo, pensar um pouco. Né? Eles são empresários, nós não somos. Nós somos empregados. Não é que a gente vai fazer o nosso trabalho mal feito, mas a gente tem que pensar que sabe, você não tá gerando nenhuma riqueza a mais ali. Então, assim, vai fazer o seu trabalho bem feito nas suas horas e ok, dentro do seu direito. Então é isso, gente. Eu queria falar sobre isso. Pensa, né? Não tem aquele afã de me formei, quero ganhar muito dinheiro, quero ficar rico e vou pegar 5 plantões na semana e por RPA ou PJ, eu não quero nem saber o regime que é, porque depois que você, não sei, cai, quebra alguma coisa, acontece alguma coisa, como eu já tive colegas que aconteceram isso, né? Aconteceu isso, na verdade, com um colega meu de cair da moto, etc. Mas ele estava dentro do regime CLT. Então, ele ficou afastado. Mas se não tivesse, ele simplesmente ficaria com uma mão na frente e a outra atrás, tá? Então é isso, gente. Feliz Dia do Trabalhador para todo mundo. Eu fiquei muito feliz de ter aprendido essas coisas. Se você tiver dúvidas em relação a isso, né, pessoal da medicina, ligue para o CREMERS, faça uma consultoria jurídica, pergunte,
se informe, tire suas dúvidas, não aceite qualquer coisa, não aceite qualquer regime, não aceite, né? Enfim, se você tem dúvida sobre a sua contribuição no INSS que estão fazendo, vá acho que é Meu INSS na internet, você consegue ver se eles estão meio que fazendo, não sei o que lá, em débito, na apropriação, uma coisa assim, em débito, né, que ele também estava me falando sobre isso, que isso também pode acontecer, então a gente tem que ficar ligado com isso. E não se submeter a quaisquer regimes de trabalho, tá? E ficar ligado nesses regimes que aparecem, porque assim, tudo que aparece muito fácil, eu acho que a gente tem que dar uma desconfiada, tá, gente? E tirem essa coisa da cabeça de que CLT você ganha menos. Cara, na restituição do imposto de renda, eu não sei por que motivo exatamente, mas você ganha um bom dinheiro de restituição por ter sido seletista. Então, assim, vale a pena pensar sobre o CLT, lutar por isso. Isso já foi lutado, né? Conquistado. E a gente tem que parar com esse preconceito de achar que vai ganhar menos. Coloca na ponta do lápis. Você não vai ganhar menos, né? Na verdade, os recursos são programados para coisas diferentes. Mas, na minha opinião, valem a pena, né? Eu, que sou mulher e etc e tal, acho que vale a pena. Você é homem, isso aqui eu não ligo. Ok. A gente sabe o dia de hoje, né? De amanhã é imprevisível. Então é isso, gente. Obrigada pela participação de algumas pessoas. Ai, meu Deus. Eu achei ótimo que, né, ficou assim, porque eu fiquei com menos vergonha de falar. Valeu!